que essa carga feminina mental, ela é uma carga que não passa, né? Assim, por mais que eu esteja na posição que eu queria de estar trabalhando, por mais que... Então eu vivo com a culpa, né? Eu vivo com outras questões. Hoje eu tenho a honra e o privilégio de receber uma mulher multifacetada que traz consigo o equilíbrio entre carreira, esportes e maternidade. Bruna Lisboa, Bubu, nascida em Ouro Preto, mãe de Elis, casada com Henrique, seu parceiro de vida, e arquiteta formada pela UFOP, com passagem pela renomada Escola de Bauhaus na Alemanha, tem uma trajetória inspiradora e de muita coragem. Atuando como gerente de incorporação na Cepres Construtora e Incorporadora, uma empresa familiar fundada pelo seu pai, Cláudio, há 29 anos, Bruna não só expandiu os negócios para a incorporação imobiliária, como manteve viva a essência da restauração que está no DNA desta empresa. Além disso, ela é apaixonada por esportes, praticando corrida, natação, ciclismo, que servem como seus alicerces terapêuticos. Entre carreira, esportes e o desafio da maternidade, Bruna é a personificação da força feminina que encontra soluções e resiliência em todos os papéis que ela desempenha. Bubu, seja muito bem-vinda. Obrigada. E obrigada pela sua coragem. Obrigada pelo convite. Então vamos começar. E eu queria te perguntar, como que você conseguiu transitar por diferentes áreas ali da sua empresa, né? Você começou aos 16 anos, bem novinha. É uma empresa familiar, né? Fundada pelo seu pai, e são 29 anos. 29. E que agora você está aí nessa linha de frente junto com ele, e que eu entendo que existe uma grande pressão nesse lugar também de sucessão. Qual que está sendo o seu maior desafio em assumir essa posição? Mesmo você sendo formada em arquitetura, gestão de negócios, como que é isso para você assumir o papel de sucessão do seu pai? Não. Assumir esse papel com essa empresa, tudo começa com a vivência de família, né? Então, a empresa tem aí 29 anos, que vem em janeiro a gente já faz 30 anos. E eu tenho 31 anos. Então, a Cepres, eu nasci nela, né? E a Cepres, ela tem um viés muito humanizado, sempre teve. Então, por exemplo, eu aprendi a escrever lá. Eu ia para a escola e quando chegava da escola, ia lá para baixo com a Marilene. A Marilene sentava, me ensinava caligrafia. Então, tem isso já, essa paixão, né? E o meu pai, o Cláudio, sempre foi apaixonado pelo que fez. E eu vivi isso, essa paixão de estar sempre fazendo a coisa com muito amor, né? Tanto que o nome da nossa empresa hoje, ela é um nome muito sensacional, tudo que ele construiu. Você vê as obras que ele fez, tudo com muita qualidade sempre. Então, isso veio essa paixão, né? Você acha que a sua escolha veio dessa inspiração de ver o seu pai, essa sua escolha de ser uma arquiteta? De onde que nasceu esse desejo de se tornar uma arquiteta? Eu sempre quis autonomia, assim. Apesar de ser uma pessoa que sempre experimentou muitos privilégios, né? Eu sempre tive esse desejo de autonomia. Então, com os 16 anos, eu perguntei pra ele, assim, o que dá pra fazer pra ganhar dinheiro, assim, com você, sabe? Era um desejo meu. E ele falou, olha, vamos começar a experimentar. E assim começamos. Então, comecei com 16 anos, ajudando auxiliar de RH. Ia fazer fechamento de pagamento chorando. Ai, fiz errado. Enfim, trilhei e comecei pelo RH. Depois passei um pouquinho no setor de qualidade, né? Na questão do ISO 9001. E fui vendo, assim, como que funciona, qual que é a dinâmica, porque a gente está muito nichado, setorizado, a gente não entende qual que é a dinâmica de um negócio, né? Quais são as partes que o compõem. Então, transitar nessas áreas todas me abriu muitos horizontes. E eu penso que já nessa época eu comecei a me tornar uma generalista.
Então eu vi, e sempre, eu já fiz alguns testes vocacionais, e sempre vi que meu perfil era um perfil generalista. É uma pessoa que consegue entender as coisas de forma um pouco mais rasa, sem entrar tanto, mas entender as dinâmicas dos departamentos muito por essa vivência. Você consegue ter a visão do macro, né? Exatamente. Então aprendi isso muito com ele, assim, a ter esse macro, né? E aí chegou a fase do Cefet, né? Eu fiz o IFMG Ouro Preto, e lá eu fiz automação. Gente, me perdoem, professores, não lembro de muita coisa, mas fiz automação e, de certa forma, me apaixonei pela automação, assim. E quando eu fui fazer faculdade, eu fiz um semestre de ciência da computação ainda. Porque eu gostava, antes da arquitetura eu ainda fiz, porque eu gostava muito, assim. E era uma coisa lá em casa muito definida, que era fazer o Cefet pela vivência que o IFMG, né? O IFMG traz, de linhas gerais e tudo mais. Então, comecei a tentar. Porém, eu já estava inserida nesse meio, já tinha essa paixão, já acompanhava muita obra com meu pai. E aí eu não fiz sentido. Eu fiz o primeiro, e do IF para o FOP, que eu passei na Universidade de Ouro Preto, é muito diferente a vivência, né? Assim, acadêmica mesmo. Então, fiz um semestre, fui bem, mas falei, não, eu acho que o meu negócio é continuar um negócio da família mesmo. E aí fui para arquitetura para buscar o meu espaço, que dentro do que eu passei não era ainda o que eu queria. Eu não queria, naquele momento, ser tão administrativa. Eu queria ser técnica em alguma coisa. Então, fui muito nesse vínculo, assim. A gente é muito novo, né? Quando a gente vai fazer essa faculdade, escolha, né? essa escolha. Então, fui em alguma coisa que dava para eu encaixar ali. Eu já conhecia muito da empresa, né? Então, fui para arquitetura, para poder contribuir mesmo, assim. E quando eu comecei a fazer arquitetura foi ótimo, porque aí eu tinha o espaço de arquitetura dentro da empresa para eu trabalhar. Você podia praticar a teoria que você aprendia na faculdade, né? Completamente. E tinha um dos melhores mentores que eu poderia ter. Que era o seu pai. Que é o meu pai. Então, assim, um curso que eu considero talvez um pouco teórico, menos prático, assim, que foi o meu curso, ele trouxe bases muito fortes, práticas para mim, para minha formação, assim, estar na empresa fazendo esse link, essas conexões entre prática e teoria, para mim, fechou com 10. Você escolheu a arquitetura ainda muito nova, né? Que é o que a gente falou, que talvez um momento que ainda existem dúvidas. Hoje, aos 31, isso ainda vibra? Era isso mesmo a escolha? Era essa escolha, porque a arquitetura, ela também é abrangente. Ela é abrangente. Ela é muito abrangente. Então, não é que você forma arquitetura e vai trabalhar com projeto, né? E ter o conhecimento de projeto e ter a oportunidade de fazer projeto também é uma base muito forte, né? Então, com a arquitetura, eu tenho uma base também administrativa junto com ela. Mas acaba que depois que eu formo, eu busco gestão de negócios, para trazer essa base mais administrativa. De negócio, né? Mais de negócio. E hoje, na empresa, eu atuo no setor de arquitetura. Pontualmente, eu sou arquiteta de obra, igual hoje eu sou arquiteta de obra, mas gerente de incorporação. Que acaba que nas empresas menores a gente tem essa multifuncionalidade, sim, né? Sim. Você vai desde a gerência até o cafezinho, se for necessário. Verdade. Você acaba exercendo mais papéis ali, né? Não é tão padronizado as caixinhas, né? Não é tão separado. A gente senta em várias cadeiras o tempo todo, e o que eu acho fantástico. E que é maravilhoso, porque olha só, a experiência que você teve aos 16 de poder circular ali nas áreas da empresa te fez, inclusive, te ajudar na escolha, né? E se você talvez não tivesse tido essa possibilidade, pode ser que você tinha ido para contábeis ali, contábeis não, ciências da computação que você estava fazendo, e talvez não era o que ia te vibrar de verdade, né, no coração e na realidade. Exatamente. E que momento que você toma a decisão de ir para a Alemanha, fortalecer, estudar? Como que foi essa escolha? Como que foi essa decisão? Como que isso aconteceu? A gente teve, por meados aí de 2014, 2015, programas de intercâmbio muito fortes aqui, né, aqui no Brasil. Então, a gente estava na época do Ciências Sem Fronteiras, que levou muita gente. E eu até passei no Ciências Sem Fronteiras para ir para Croácia. Ficar um ano, sabe? E aí eu assustei com um ano, assim. E na mesma época que eu passei pela Fundação Gorsex, que é um segundo plano Sim. que a gente tem lá para ir para a Alemanha. Então, eu acabei optando por ir pela Fundação Gorsex para a Alemanha e fui para essa escola, que foi a primeira escola, né, modernista do mundo. Fazer um semestre e foi, assim, sensacional. E eu era nova. Então, assim, a vivência acadêmica, ela não sobressaiu a vivência, a vivência pessoal, né?
Eu era muito nova, 2016, então tava tateando, nunca tinha morado fora. Então ela vem mais com uma vivência pessoal, além do que eu aprendi bastante coisa, mas ela veio mais com uma vivência forte pessoal, sabe? Uma vivência de estar sozinha. Eu fui completamente sozinha, e isso foi uma coisa que eu optei, porque o Ciência Sem Fronteira tava indo muito grupo, sabe? Aham. E eu queria ter essa vivência experiência, sozinha, né? sabe? Então fui morar E sozinha. foi a primeira vez que você sai da casa ali dos seus pais. A primeira vez que eu saí, passei assim. Pra você ter uma noção, pra eu comprar um condicionador, eu demorei. Porque é muito parecido com shampoo, espulo. Então, tipo assim, estar sozinha, a gente não tinha tanto essa coisa da internet à mão, né? Não tinha o celular, assim. Então, foi uma vivência bem legal. Bem legal. Em algum momento deu medo? Em algum momento deu vontade de voltar e abandonar? Ou não? Você conseguiu estar ali e aproveitar essa nova experiência que a vida estava te proporcionando? Eu senti bastante medo, porque eu e mais uma menina da Argentina fomos sozinhas. E essa menina, logo no início, foi atropelada. Nossa. Mas ela tá bem, assim, tá tudo bem. E ela ficou uns 2 dias sem ninguém saber onde ela estava, porque ela tava sozinha, então ninguém deu conta dela, assim. Então, como foi muito no começo, eu dei uma travada. Então, eu fiquei esse tempo todo sem beber, fiquei mais contida, fiquei focada nas aulas. Então, assim, aproveitei, mas com um certo medo, porque eu tava completamente, assim, meu núcleo de brasileiros estava bem restrito lá. Entendi. Então, não tinha um conhecido, uma familiaridade. A quem assim. você ia se recorrer em caso de alguma necessidade. Exatamente. E como é que seus pais ficaram nessa daí? De ver a filha indo pra fora tão longe? Olha, até hoje, meu pai fala assim, se fosse hoje eu não tinha deixado. E minha mãe sempre fala, você que deixou. Então tem esse papo. Mas foi muito engrandecedor, assim. Logo que eu voltei, pouco tempo depois, eu formei e já decidi sair de casa, porque realmente, depois que a gente sai, é difícil. É difícil voltar, né? A gente acaba criando nossa autonomia. Uma independência. E aí rolou dessa forma, assim. E aí volta a Bruna da Alemanha, com força total. Como que foi isso pro negócio? Como que você enxergou o ganho que você teve ao estudar fora, numa escola renomada, e traz isso aqui para o seu negócio, para dentro da sua vivência, da sua realidade? Uma coisa, assim, que eu penso muito, assim, a nossa empresa hoje, ela é uma empresa do interior, né, Ouro Preto, assim. É uma empresa do interior. O que a Alemanha me trouxe de maior ensinamento, assim, que eu tento refletir hoje até na arquitetura que a gente faz, é que não é porque a gente está no interior que a gente tem que trabalhar uma coisa tão desinteressante igual se pratica hoje, até nas formas construtivas e tudo mais. Então eu acho que eu consegui, eu acredito que eu consegui trazer uma visão diferente sobre o interior, sobre a arquitetura no interior, sabe? Assim, Entendi. eu vi muita coisa lá, por exemplo, assim, a cidade que eu estava em específico era uma cidade pequena. E mesmo assim ela tinha uma arquitetura muito interessante que não precisava ser uma arquitetura de cidade grande. Então, por exemplo, os prédios que a gente faz em Ouro Preto hoje, se você olhar, eles são prédios interessantes, modéstia à parte, são prédios interessantes, mas que não tentam ser prédios da cidade grande. Eles não são, assim, espelhados, grandiosos. Eles têm cores que estão ali no ambiente. Ele tá bem, na minha visão, ele tá bem inserido. E ele não tenta, ele tá bem inserido, mas ele é interessante. A gente trabalha com recuos maiores. Assim, eu vi isso muito lá. Trabalhar com recuo, valorizar calçada, caminhada. Isso para o empreendedor é difícil, mas é um pouco da vivência do pedestre, da experiência. Então, eu penso que eu consegui trazer um pouco disso para o que a gente trabalha hoje na empresa, uma visão assim. Tapume de obra eu adorei imitar. Os tapumes da Alemanha, que você tinha as carinhas que você enfiava para poder ver a obra. Então, foi bem engrandecedor assim, para a empresa, ter uma visão diferente das coisas, sabe? Muito bom. Vamos falar de outras Brunas? Vamos. Bom, para quem não sabe, a Bruna é minha prima do coração, porque ela é casada com um primo meu, né? E como foi isso para você? Entrar num relacionamento em que vocês, né, decidem ter uma independência, depois, né, vocês começam a construir uma família. Me conta um pouco desse lugar agora, como tudo começou, até chegar Elis, para a gente entender esse contexto dessa outra Bruna, que não é só a sucessora, só a profissional. Muita gente, assim, que eu conhecia na época de IF mesmo, assim, assustou comigo, assim, porque eu sempre era aquela pessoa que falava assim, eu não vou casar, eu não vou ter filhos.
E eu sempre pensei muito em viagens, crescimento profissional, sempre fui muito focada nisso, assim. Eu acho Capricorniana, né, gente? Ela é capricorniana. Sempre fui muito focada no meu lado profissional, então já acabei, emendei pós. Na faculdade fui muito bem engajada, trabalhei bastante ao lado de bons professores. E aí, aconteceu, assim, Henrique, e aí foi onde que eu vi, assim, que realmente ter um parceiro não é uma coisa que te prende, né? Então, assim, o Henrique trouxe isso pra mim, assim, né? Coração pra ele. Henrique é um cara super especial e me mostrou que eu posso ser isso tudo estando num relacionamento. Você podia continuar sendo livre. Exato. E tendo um parceiro de vida. E tendo um parceiro de vida. Então, tipo assim, todo mundo fala, você sempre disse que não ia casar, porque a minha visão de casamento era outra, né? Então, a gente, nesse primeiro momento, já foi desconstruído o nosso relacionamento. Então, assim, fui pra Alemanha, o Henrique conseguiu ir também, passeou um pouquinho lá, sempre tá ali me apoiando por trás. Então, assim, para esse papel que eu quero assumir, ele já entendeu o papel dele e eu já entendi o meu. E hoje, aquela música, né? A nossa liberdade é o que nos prende. Então, hoje a gente é muito bem alinhado com isso, assim, até com a questão da maternidade, sabe? Mas então, o Henrique, a gente se conheceu em 2013, casamos mês passado, né? E nosso relacionamento, ele é um relacionamento muito bacana, muito constante, não é aqueles casais apaixonados, viscerais, assim, sabe? Mas é muito constante, é muito gostoso, eu me sinto bem com o Henrique, eu me encontrei nesse relacionamento, assim, sabe? E a Elis, dentro desse contexto de nunca vou ser mãe e tudo mais, ela veio por um acidente de percurso mesmo. No finalzinho da pandemia aí, a gente teve, né, a notícia que eu tava grávida. E eu confesso que eu não pensei muito, assim, no período de gravidez. Como eu nunca tinha pensado em ter filho, eu não levei, sabe? Assim, eu até em terapia evitava um pouco de ficar tentando trabalhar como é que seria essa Bruna mãe e tal. Não estava nos seus planos, na não verdade, estava, né? Não estava. Então eu evitei um pouco pensar como é que seria e fui levando a gravidez, assim, meio vendo o lado bom, o que seria, mas não consegui ter a real noção do que seria ser mãe, sabe? Você não estava preparada. Não estava. Pra mim... Emocionalmente. E pra mim, hoje, assim, eu engravidei com 29 anos. Eu falo isso sério, as pessoas riem, mas pra mim foi uma gravidez na adolescência, assim. Sim. Porque eu tava numa fase muito produtiva, eu tava tinha formado, né, assim, formei relativamente há pouco, quando eu engravidei, tinha um pouco mais de 5 anos, estava num período muito produtivo, na empresa, trazendo novidades, mesmo, né? Tinha quase acabando a minha pós na Fundação Dom Cabral, que foi uma pós muito boa, engrandecedora para o negócio, e estava muito focada em processos, estava muito focada em parcerias, muito focada em expansão, e aí, de repente, eu engravidei, assim, sabe? E como é importante falar, né, porque a gente acaba romantizando a maternidade e a gente precisa falar do outro lado, né? Que não é tudo só coisa boa. E como que é isso para você? Você não estava preparada para isso. Aconteceu, né? E a gente ama a Elis, que a Elis é maravilhosa, né? Mas a gente sabe que antes da Elis vem a Bruna. E como que foi isso para Bruna? Receber isso, lidar com isso sem estar emocionalmente preparada? Um pouco de eu não ter pensado na gestação e ter corrido muito desse assunto até em terapia, assim, não me preparou para o nascimento. Então, a Elis nasceu e na minha cabeça era a vida que segue, mas existe essa preparação principalmente da mulher, porque existe uma dependência fisiológica, né, assim, nos primeiros momentos muito grande com a gente. Então, eu não tinha processado o que eram pelo menos 4 meses em casa, o que era essa dedicação de amamentação, o que era... Eu estava me preparando no trabalho, deixei uma boa substituta até com o meu próprio nome, super bem preparada lá, mas não tinha processado, assim, mentalmente, estava fugindo um pouco desse assunto. E na hora que a Elis nasceu, a minha ficha caiu, assim, que não era aquela rotina mais, e que todo aquele trabalho que eu estava fazendo, ele tinha que parar um pouco. Você é muito voltada para o trabalho, né? Eu acabei de falar que é uma capricorniana e não tem jeito, né? É da personalidade mesmo do signo, né? Desse perfil.
E de repente isso é pausado, isso é tirado ali de você. Então, com a chegada de Elis, como é que foi esse pós-parto? Como que foi isso para você? Existe uma coisa, assim, que eu também passei por isso, eu não sei como é que tá as estatísticas hoje, mas eu idealizei muitas coisas. Porque a gente acaba vivendo um mundo muito de internet, assim, Uhum. muito de Instagram, quando a gente tá grávida. Então eu idealizei parto normal, idealizei amamentação, idealizei, assim, sabe, vida Uhum. de margarina. E aí eu tive uma complicação, dentro das complicações, muito tranquila. A Elis nasceu uma semana, assim, antes do previsto, no máximo. Uhum. Já estava na véspera. E já começou com eu não tendo o parto normal, que eu me preparei tanto. Me preparei tanto, assim. E na minha cabeça, por mais que eu conversasse muito com a minha obstetra, uma querida que me deu todo o apoio, mas na minha cabeça não tinha outra opção, sabe? Então, assim, eu acho que no parto, quando me falaram que teria que ser uma cesárea, pelo tempo que eu já tava lá, essa complicação e tudo mais, eu acho que foi o primeiro choque que eu tomei, assim, que não era assim, sabe? E aí vem logo na seguida a questão da amamentação, que é muito difícil. Pra mim, né? Não pra todas, mas pra Sim. mim foi muito difícil amamentar. E eu sou uma pessoa muito ativa. E ficar ali com aquele bebê, né, muito tempo amamentando, aquilo me custava muito. Muito mesmo. Então foi um choque para mim de realidade completa, de sair de uma independência, de um movimento muito fluido de trabalho, aquela vivacidade, para poder ficar num momento de quase que resguardo mesmo ali, eu, o bebê e tudo mais. E me indignava um pouco, assim, o homem não ter que ficar com a gente, assim, né? Assim, ele tinha um tempo mais curto Sim. e eu ter que ficar. Aquilo me cem por deixava. cento, né? Ele, ele tinha, diante de tudo, aquela possibilidade de trabalhar e de viver aqui outras coisas, e eu não vivia só aquilo. Então, assim, os primeiros 4 meses foram meio endoidecedores pra mim, assim, sabe? Assim, de ficar nesse ciclo de criança e não conseguir sair dele. Então, foi E bem perder um pouco a sua vida ali, né? completamente, me procurando ali. O que que tem aqui que eu, né, assim, gente, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver Com o com amor, amor com a não. minha filha, né? Mas eu Mas acho que é importante você trazer isso, porque a gente, hoje eu tenho tido esse cuidado, né? Porque alguém ganha neném, o que que você faz? Você vai logo pra criança. é, Você esquece que tem uma mãe ali. E que a gente não sabe o que que essa mãe tá passando. Porque algumas gravidez, né, alguns partos, eles vão ser ok. Tem gente que fala que não teve problema nenhum, que foi tranquilo, que não sentiu dor. Tem outras que passaram por perrengues e não foram fáceis. E a gente vai pro bebê, porque a criança acabou de chegar, a gente esquece que tem uma mãe antes desse bebê. E aí a gente esquece de perguntar: você está bem, né? E eu tenho tido esse cuidado agora, porque eu entendi que antes do bebê a gente precisa entender se a mãe também está bem. E aí, como foi para você lidar com essas questões? Como foi para você lidar com isso no dia a dia? Alguém percebeu? Alguém te perguntou? Você teve apoio de um terapeuta, de alguma coisa? Eu não estou falando que se alguém não percebeu, a pessoa é culpada, não, porque a gente não está acostumado a isso. A gente, sim. né, você foi mãe de primeira viagem, o Henrique também é pai de primeira viagem. Mas como foi esse processo para você, diante de tudo isso? Emocionalmente falando. Assim, eu sempre tive muito, não posso nunca falar de apoio, assim, né? Eu Sim. sempre tive minha sogra, meu sogro, meus pais, minha irmã, meus cunhados, e eu tenho apoio em casa, assim. Não foi falta de rede de apoio, Aham. propriamente dita, assim. Foi uma falta de planejamento mental mesmo, assim. Eu Uhum. lembro que eu não estava preparada para ficar em casa e não trabalhar. E hoje, assim, que acontece muito com as empresas sucessórias, né? Hoje a gente tem no Brasil cerca de 90% de empresas de cunho familiar, Uhum. as últimas pesquisas do IBGE. E desses 90, só 20 a 30% elas vingam Uhum. com sucessores, elas não passam da terceira geração. Então, eu, nessa posição de sucessora e também de ser mulher, a gente se cobra muito. Muito. A gente se cobra muito, tá trabalhando e tá sendo produtivo. E a produtividade da mulher, ela não é medida com a mesma régua da produtividade do homem, né? Uhum. Independente de vários cenários, não é a mesma. Então, eu não estava preparada. Eu lembro que o que foi o ápice disso, assim, para eu poder mudar e buscar ajuda,
foi que eu já tava há uns 3 meses em casa. Eu lutei muito com a amamentação, assim. Lutei muito com a amamentação, e aquela coisa de não dormir, tudo mais. E Henrique chegou do trabalho, eu falei, você fica um pouco feliz pra dar uma esparecida? E aí eu fui pro jardim lá de Mariana e caiu um toró. Caiu uma chuvona, eu falei, eu vou ficar no meio desse jardim tomando chuva pra ver se acontece alguma coisa. né? Tipo assim. E fiquei lá muito tempo pensando, assim, por que desse processo tão doloroso com uma coisa que é uma vida, né? Assim, é uma vida que tá vindo. Eu não tô conseguindo sair desse buraco que é viver isso. Pra mim tava dias. Nublados mesmo, né? Meus pais iam falar comigo e eu tava o tempo todo chorando. E ninguém conseguia entender. E todo mundo fala pra você assim, mas sua filha é saudável. E isso me matava. Eu sei que ela é saudável, gente. Tipo assim, não é sobre isso, entendeu? Eu não tô conseguindo me achar. E aí fica uma coisa muito ingrata, porque você tem um filho saudável, com uma pessoa legal, você tem rede de apoio, e ninguém entende por que você tá nesse lugar. E todo mundo não tem motivo, entendeu? Invalida a sua dor, né? Ninguém nunca virou pra mim e falou, né, frescura, isso, não tive isso, mas a gente já tem uma autocobrança muito alta, né, assim. E aí, se eu não conseguir sair disso, então esse dia que eu tomei chuva, eu percebi que eu precisava de ajuda, sabe? Eu precisava de ajuda pra sair desse buraco que eu tava e eu não achava solução. Parecia que meus dias estavam todos anuviados e eu tava parada vendo o dia passar com um bebê no colo, assim. Não tava conseguindo aproveitar. E aí eu cheguei em casa e tive uma conversa muito sincera com o Henrique sobre como seria dali pra frente. Ele só tinha 2 meses, assim. E dali pra frente eu vinha em terapia, mas eu não estava em terapia pelo período ocupado demais com o início da maternidade. Com o nascimento, E aí eu fui psiquiatra, onde ele me medicou e falou, olha, é uma fase, vai passar, e entrou com medicação e tudo mais. Eu tive uma conversa muito franca com o Henrique, e foi nesse ponto que a gente deu um basta, assim. Parei mesmo com a amamentação, tava muito sofrido, então com 3 meses a gente parou a amamentação. Eu já voltei um pouco a trabalhar gradualmente, às vezes levava ela, pra ver se eu começava a ver luz, a assim. te resgatar, né? No meio disso, assim. E nesse processo de cuidar da criança, eu me perdi tanto, que aí eu engordei demais. E fiquei ali parada, com dor e não sei o quê. Então, nesse processo de resgate, a gente conseguiu trazer algumas pessoas para me ajudar. E aí foi o psiquiatra, o meu personal hoje, o Matheus, que também é show de bola. Ele me resgatou naquele momento, sabe? Tipo assim, ele falou, olha, vamos embora, atividade física, você tem 10 minutos, vamos fazer e vamos tentar. E foi com base, assim, nesse tripé. Terapia menos nessa época, mas atividade física e remédio, que eu consegui respirar e sair disso e me sentir melhor, assim. E aí, hoje, eu e o Henrique temos mais claro as coisas, assim. Hoje eu consigo, eu trabalho de 7 às 17, ele assume as questões de casa, a gente já tem mais tranquilidade com essas divisões, assim, sabe? A gente conseguiu sair dessa divisão tão protocolar, tão conservadora, para poder se adaptar ao nosso jeito de ser, assim. Ele tem flexibilidade no trabalho, eu preciso trabalhar, eu sou essa pessoa que gosta de trabalhar. Eu tenho dificuldade de ficar em casa, por exemplo. Você não vai me ver um final de semana inteiro em casa. Você não vai me ver um final de semana só olhando criança. Eu não sou assim, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa ter vida social, eu preciso praticar esporte. E a gente começou a ver uma luz, assim, no final, nessa época. Existiu um diagnóstico? Existia um diagnóstico de depressão. Pós-parto, né? De depressão pós-parto, que a gente trabalhou como depressão pós-parto, com a medicação para depressão pós-parto. E você falou do Matheus, né? Do personal. Foi nesse momento que o esporte chegou? Ou ele já... Foi nesse momento que o esporte chegou. O Henrique já fazia esse trabalho com ele. Eu e o Henrique, a gente vende muito do esporte. E Matheus é um entusiasta do esporte, assim. Então, ele veio... Não, vamos embora, musculação, não sei o quê. De repente, ele tá lá. Já pensou em correr? Né? Correr para todo mundo, não é só... né, para quem está fisicamente, aparentemente ok, quem é magro e tudo mais. Vamos tentar correr, vamos tentar alguma coisa. Aí ele já, como a gente fala, me aplicou na corrida. E dali a um pouco ele falou, vamos fazer uma prova.
E aí eu comecei, aí fui picada pelo bichinho Pelo da corrida. mosquitinho. E daí aí a gente começou prova, e aí faz prova aqui, faz prova ali, aí daqui a pouco eu gosto muito de nadar, vamos pra natação, ele agora me dá aula de natação, bicicleta ele me dá uma força danada, a esposa dele também, a gente pratica a bicicleta juntos. Então hoje eu até tenho que ver um pouco essa questão do exercício em excesso. Porque às vezes toda hora a gente tá buscando em excesso, né? Mas aí são novas batalhas. Só de ter saído daquela batalha já é. Uma vitória, né? Então. Quando você relata, né, esse momento que você tá ali no jardim, tomando a chuva, e que você reconhece isso, pra mim é muita coragem. Porque, como você disse, você não pode reclamar, sua filha é saudável, sua filha não tem nada. Então, não te deixam falar algo que te incomoda em prol de outra coisa, e eu acho que são coisas diferentes. E o que você acha que te alimentou a ponto de você ter essa coragem? Isso vem de algum lugar de antes? Isso é da sua personalidade? Porque, ao meu ver, de fora, é muito corajoso o que você fez, né? Porque você vem de um lugar que os próprios de casa, né, te falam que não tinha por que reclamar e não falam por maldade, é só para talvez te mostrar o outro lado também, mas não dava para você passar por cima daquilo que estava te minando, né? E te corroendo mesmo, de alguma forma. Você acha que essa coragem, ela vem de onde? Assim, em primeiro lugar, vem da base que eu tenho, assim, familiar, que é uma base muito forte, Uhum. né? Mas teve um episódio específico que eu vi que eu precisava mudar de atitude, sabe? Uhum. No meio dessa complicação que eu tive, eu descobri que eu tinha pedra na vesícula. E aí, nesse tempo que eu estava mal, eu tinha muita crise da vesícula. E aí, umas 2 ou 3 vezes eu fui pro hospital. Ver o que estava acontecendo, porque a dor da vesícula é uma dor, assim, bem fortezinha, assim, eu ficava bem mal, assim. Uhum. E aí ia pro hospital. E mais de uma vez, o médico do hospital falou, lendo, perguntando, fazendo a anamnese dele, perguntando, você toma algum medicamento? Aí eu falava assim, e falava os medicamentos que eu tomava. Aí ele já falava assim, não é nada não. Uhum. Porque ele via que eu tava tomando remédio pra depressão. Uhum. Não é nada não. Que você quer ficar... Uma vez ele falou, você quer ficar internada pra você dar um tempo da sua filha? Entendi. Entendeu? Como ele viu o medicamento, ele sabia o diagnóstico. Então ele já tava vendo ali. Então aquilo mexeu muito comigo. Porque eu entendi que eu tava num papel de vítima. Tipo, fugindo de mim e querendo ir pro hospital, pra fugir daquela rotina. Alguma coisa tava acontecendo. E aí, por mais que as pessoas mais próximas de mim sempre me dessem apoio, de alguma forma, eu entendi que elas ficaram preocupadas se eu tava querendo fugir mesmo, Uhum. sabe? Assim, do que eu estava fazendo. Aí eu pensei, será que realmente eu tô com dor? Será que realmente... Eu fiquei questionando, assim, sabe? Eu não Essa sabia dor que eu tá tinha pedra na aparecendo. vesícula Aham. ainda, né? Então eu fiquei me questionando, assim. Eu acho que eu tô um pouco, assim, sozinha, me Criando. vitimizando, tô criando isso pra fugir, sabe? E aí a força vem um pouco disso, assim. Eu não gosto de ter esse. Eu nunca gostei de ser. Eu sempre fui, assim, muito protagonista da minha vida. Sempre fui muito autêntica. E esse papel de vítima, de me sentir uma vítima, me martirizou muito naquele Não momento. combinava, né, com quem você é. Eu não conseguia viver nisso, sabe? Então, assim, até depois que eu descobri que tinha pedra na vesícula, eu fiquei muito aliviada. Porque eu já tava achando que eu tava inventando, sabe? Não era uma desculpa, né? Não era uma desculpa. Mas isso me trouxe uma propulsão, assim, sabe? De todo mundo ficar falando. Todo mundo não, mas você entender que tá Sim. todo mundo te olhando assim. Ah, ela vai pro hospital dar um tempo. Uhum. Tomar um soro na veia e dar um Uhum. tempo aqui de casa, sabe? Então, isso me dá uma propulsão, assim. Uhum. Não, chega disso. Você tá com algum problema, você não é assim. Vamos procurar ajuda. Que alguma coisa Tá acontecendo. tá acontecendo. Tá acontecendo. Então foi nesse momento que eu acho que eu cheguei no meu fundo do poço, assim, sabe? Tipo, você tá muito vítima. Para com isso. Então eu busquei minha força interna pra isso. Apesar de várias vezes todo mundo falar, a gente não tá pensando isso, fica tranquila, a gente sabe que você tá com dor. Mas no dia que saiu o resultado da minha ultrassom, que eu tava com pedra, eu falei, graças a Deus, eu tenho Que alguma coisa. alívio, né? Tem uma desculpa aqui. Então foi um pouco esse momento que eu me senti muito mal, fundo do poço, que eu pensei em voltar.
Não, não chega, eu não quero ficar nessa posição. Eu tô com um cara massa que vai entender que as minhas necessidades não são essas, sabe? Que tá penoso pra mim. E foi assim, ele assumiu as rédeas da casa e eu voltei a voar, assim, com o que eu gosto, consegui me achar, nesse momento que as coisas andaram pra mim. E como que é bom poder ter essa liberdade de trocar, né, entre o casal, para que um respeite o limite do outro, né? Porque se você não faz isso, talvez você estaria infeliz, ou daqui a pouco vocês não teriam um relacionamento mais, né? Porque você ia passar por cima daquilo que te vibra, daquilo que te faz viva, Exato. né? E a gente, mulher, a gente tende a se negligenciar. Sim. Porque é mais uma mulher cansada. É. Então você fica nesse papel, assim, é mais uma mulher que está se sentindo assim, né? Então acaba que a gente até banaliza um Sim, pouco. e é um perigo isso, né? Porque a gente começa a normalizar o que não é para ser normalizado. E isso entra num viés muito, como é que eu vou dizer? Perigoso mesmo. Porque se você não se atenta a tempo, isso pode te levar para um lugar sem volta, inclusive. Com certeza, com certeza. Tenho total consciência que se eu deixasse isso evoluir, eu não sei para que caminho eu iria. Ia tomar, né? Eu iria. Foi no ponto certo, assim, de ligar a chave e ir pro medicamento, assim, sabe? E aí, como que foi? Em algum momento veio a negação do medicamento? Não, você entendeu que era necessário? Como que foi passar por essa depressão? Eu nunca me neguei, mas a sociedade em si, ela é preconceituosa, né? Psicofobia. Assim, ela é preconceituosa. Remédio, você realmente acha que precisa disso? A gente estar neste papel de ter tudo e estar em depressão passa pelos olhos da sociedade com muita ingratidão, né? Sim. Então, não é fácil. Eu sempre fui a adepta ao que me fizesse bem, entendeu? Nunca tive preconceito com remédio, com nada, mas no geral a sociedade tem. Sim. E aí a gente fica mais recluso, talvez. Mais recluso e mais excluído das questões sociais, assim. Até porque é uma questão, não pode ficar tomando bebida alcoólica em certos medicamentos, então a gente deixa de ser social. Então foi um processo que eu me senti muito sozinha. Muito sozinha, assim, eu com a minha família mais próxima, sabe? Passar por isso foi sozinho, assim. Eu fiquei 1 ano nessa pegada de medicamentos. Então, seu processo durou 1 ano aí, mais ou menos. E como que você se viu saindo disso? Como que foi esse retorno? Eu não queria, assim, o meu psiquiatra, ele era muito tranquilo, assim. Ele me deixava, eu tinha minhas periodicidades de voltar lá, dar feedback, como é que eu tava, não sei o quê. E aí, quando fez 6 meses, mais ou menos, que eu tava com medicamento, eu falei, eu tô me sentindo bem, eu quero tirar. Aí ele falou, não é assim. Vamos com calma. Estamos construindo o nosso tripé. E o nosso tripé não é só medicamento, né? O medicamento, ele é uma parte do que você pode fazer por você. Você tem o que é terapia, mas você tem o que é o terapêutico, né? Então, busque os seus terapêuticos, busque os seus equilíbrios e vamos conversando. Então, eu percebi que quanto mais eu pedia, menos ele ia tirar também, assim, né? Mas no final de 1 ano, assim, eu já tava... Eu acho que também eu voltei a ter meu corpo, conseguia respirar, e aí eu consegui começar a ser feliz sendo mãe, assim, me entregar, assim, pra eles completamente. Você começou a aproveitar a maternidade. Eu acho que quando ela fez 1 ano, que foi assim... tem um livro que eu leio, que é muito bom, sobre maternidade, que é A Mãe Fora da Caixa. E aí fala muito bem assim, quando o amor vem, ele vem com tudo. E essa plenitude de ser mãe veio quando ela tinha 1 ano, mais ou menos, assim, porque antes era protocolar. Tô cuidando, tal, eu te amo, você é linda, você vem de né, mim. que eu tenho que cumprir. Mas esse amor arrebatador veio com 1 ano. E na hora que eu senti isso, acho que ele percebeu. Aí ele falou, agora saíram as nuvens? Eu falei, saíram as nuvens, tô vendo colorido, tipo assim, tô vendo que existe vida sendo mãe, e dá pra eu voltar, né? Não a mesma coisa, mas nesse momento eu vi que... E ele percebeu, a gente começou a tirar o medicamento. E como que foi, então, encontrar esse amor na maternidade depois de tanta dor? Foi lindo, tá sendo lindo, tipo assim, você conhece a Elis? Ela é maravilhosa, né? Ela fala cada coisa. Que ninguém acredita. Ela é muito maravilhosa, assim.
E hoje a gente se encontra com muito tempo de qualidade, sabe? Por exemplo, assim, eu tenho uma rotina muito distante dela, né? Uhum. Minha rotina é em outra cidade com relação a ela. Mas eu tenho as minhas obrigações pessoais, que eu não negligencio mais, né? Que é, por exemplo, se deu o meu dia de fazer natação, eu tenho que ir. Eu tenho que ir para eu estar bem, para ter tempo de qualidade com ela. Uhum. Então eu faço minha atividade e quando eu encontro com ela é muito intenso. A gente se gosta muito, sabe? Assim, a gente gosta muito de brincar. A gente passa pouco tempo por dia junto, mas é muito intenso, sabe? Assim, eu sinto intenso. E eu descobri a maravilha que é ser mãe. O problema disso é que a gente vai esquecendo tudo que passou e começa a querer outro filho. Gente, isso é uma novidade, tá? Porque até poucos dias atrás, não é só Elisa, no final, as tias aqui doida pra ter mais um neném, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Não é? Mas já amei que já tem agora essa outra fala. Ó, a pessoa falou que não queria casar. A pessoa falou que não seria mãe. Ela tá indo em desencontro e não teria outro filho, que ia ser só Elisa. Agora a gente já tá ouvindo outra fala. E eu acho que, olha, a gente tá rindo aqui, mas olha a importância dela não invalidar o que ela estava passando. Quando você falou que um ano chegou o seu amor arrebatador, eu me lembrei de uma entrevista da Isis Valverde, que ela trouxe essa mesma fala. Que ela só conseguiu encontrar esse amor após um ano, né, do filho dela. E eu acho que essa oportunidade de ter alguém que você pode se abrir verdadeiramente e encontrar uma nova rota e um novo caminho para isso é o que faz valer a pena, né? E eu fico muito feliz que vocês tenham essa parceria, né? Eu sou divorciada, né? Então eu venho de um descrédito no relacionamento, mas quando a gente vê algo nesse sentido, a gente fala assim, olha, vai que existe alguém legal nessa vida, porque vale a pena quando você encontra o parceiro certo, que não abusa, que não te intimida, que respeita os seus valores, que respeita quem você é de verdade e que não invalida as suas dores, né? Então, que bom que vocês têm essa parceria e que bom que esse amor chegou, né? Eu fico muito feliz porque se ele chegou também é porque ele chegou com você exercendo o seu papel Bruna, né? Porque antes de ser qualquer outro papel você chegou Bruna, né? E já aproveitando todo esse processo, né, da depressão pós-parto, desse retorno, o quão importante é ter bons profissionais do seu lado, que te direcionam, que não negligenciam. Olha o quão importante foi ter profissionais de confiança nesse processo. Como que o esporte, eu comentei aqui na abertura, né, que ele é um dos seus terapêuticos, inclusive, como que isso, então, está para você hoje? Eu sei o quanto você ama a corrida, né, e o quanto você prioriza isso, e que eu acho fantástico, porque a tendência é que a gente não se coloque na nossa agenda, a tendência, principalmente quando é mãe, é que a gente coloque todo mundo na frente, menos a gente. Como que tá isso para você, assim, ter esse momento seu do esporte? E eu tenho certeza que quando você se escolhe nesse lugar, a Elise e o Henrique e quem está ao seu redor tem muito mais da Bruna legal, da Bruna do melhor que ela pode entregar do que se você não estivesse fazendo isso. É exatamente isso, assim. A roda da vida, né? Roda da vida, exato. Aprendi, tá vendo? Oh, muito bem. É isso, assim, eu, com isso que eu passei da questão da depressão pós-parto, eu aprendi a me priorizar, assim, e priorizar o que me faz bem para estar 100% com eles. Então, e que bom que eu tenho esse apoio também em casa, né, igual você estava falando. Então, a atividade física hoje, ela tem sido primordial, assim, hoje eu faço atividade cerca de 5 vezes por semana, assim, eu fico mais ou menos com um dia de descanso, né, e das mais diversas modalidades, dos mais diversos estímulos, porque isso para mim é o momento social que eu tenho de encontrar com alguém para pedalar, porque eu ressignifiquei muita coisa nesse período que eu fiquei sem bebê, nesse período também que a Elisa é pequena, que demanda mais. Então, eu ressignifiquei muitas essas coisas. Então, eu tenho minha hora social, que é a hora de bater papo. Eu tenho minha hora de exercitar, gastar energia, me fortalecer.
Então, hoje a atividade física, ela é a minha principal aliada nessa manutenção da minha saúde mental, assim. Toda vez, hoje, que eu falho muito, inclusive há pouco tempo eu tive alguns episódios, hoje eu convivo mais com a questão da ansiedade, com as crises de ansiedade. Toda vez que eu falho muito, eu começo a tatear nas coisas, eu começo a ficar cansada. Então, a atividade física hoje é que me dá um upzinho para eu poder se estabilizar. Exato. Você trouxe agora a ansiedade. Como que é isso para você? Como que está sendo lidar com isso? Esse cenário que eu tô traçando, assim, muito da cura, da depressão pós-parto e tudo mais, ele é muito positivo, mas ele traz resquícios, né? Sim. Então, hoje eu consigo enxergar, assim, um pouco até em terapia, que essa carga feminina mental, ela é uma carga que não passa, né? Assim, por mais que eu esteja na posição que eu queria de estar trabalhando, por mais que... Então, eu vivo com a culpa, né? Eu vivo com outras questões. Porque se você olhar do espectro social, é muito bonito o Henrique tomar as rédeas da casa e cuidar da filha. Mas é muito feia a mãe que se ausenta. As coisas são encaradas diferentes. Então a gente vem com uma culpa o tempo todo, de estar fora, né? A gente vem com culpa de não estar dando tanta atenção, de estar com o tempo reduzido, tudo mais. Então eu arrasto isso um pouco, assim. Então eu começo a trabalhar com muita adrenalina, assim. Adrenalina de correria, muitas atividades, um pico de atividades, então eu fico muito no raio o dia inteiro, assim, fazendo muita coisa, né, muitas atividades, olha, obra, gere pessoal e tudo mais, e aí corre para casa para ficar um pouco com a filha. Então tem hora que eu dou uns picos, assim, dou umas recaídas, assim, e são nessas horas que eu fico ansiosa, eu tenho alguns gatilhos. Então, essas horas eu passo mal mesmo, eu me entrego a isso. E essa agora é a minha nova batalha que eu tô aqui traçando, como cuidar, vendo como é que vai ser agora esse caminho, né? Esse resquício de ansiedade. O meu nível, eu e meu pai, a gente conversa muito, e é o que a gente fala. Toda vez que a gente resolve um problema, a gente se habilita a resolver problemas mais complexos. E toda vez que os problemas vão ficando mais complexos, a adrenalina sobe demais, né? Então, às vezes eu tô num muito pico de adrenalina, então eu faço muita atividade, descarrego muito, então eu tô começando a conviver com essa ansiedade e entender para que lado que eu vou com ela agora, assim, essa minha nova batalha de entender que essa culpa, como é que eu vou fazer com ela, qual caixinha que eu ponho ela, se eu fecho essa caixa, porque a gente tem que gerenciar muito, né? Pra você ser essa profissional, você tem que gerenciar muita coisa, só que o tempo todo tá a culpa ali, né? A culpa tá ali o tempo todo, assim. Batendo na porta, né? Você tá com algum acompanhamento? Como que tá isso? Estou voltando aos meus acompanhamentos, assim, isso é até uma conversa que eu tive hoje, né, meus acompanhamentos psiquiátricos mesmo. Então a ideia é voltar e estabilizar isso e entender melhor os meus gatilhos. É até difícil entrar muito porque é novo para mim ainda. Sim. Então eu tô entendendo quais são os meus gatilhos, quais são os momentos dessa descarga de adrenalina, se realmente é muita atividade que resolve, remédio. Então agora é o momento de me voltar para me descobrir de novo e me achar de novo. Eu sinto que eu agora começo a precisar de novo desse acompanhamento, mas por outras questões. Então é gerenciando aí, né? Fazendo um mapa de contingenciamento mesmo, assim. É bem arquiteta mesmo, né, gente? Mapa de contingência. Adoro. Ô, Bu, se você... Ele está com 3 anos, né? Vai fazer 3 anos. E eu te enxergo uma grande mulher, né? Eu lembro que quando eu te fiz o convite, eu não sabia se você ia aceitar. Você é muito na sua, né? Você não é uma pessoa que se expõe assim. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou, mas eu lembro de você trazer uma fala de que história eu vou contar, né? E essa peça que está do seu lado aí é para te lembrar que a gente tem cicatrizes. E vou usar até a fala da Iana hoje, que ela falou, você pode escolher colar suas cicatrizes com Durepox, que fica aquele cinza horroroso,
ou com ouro, né? E eu queria te lembrar que as suas marcas do tempo têm valor e que você não pode invalidar toda essa jornada que te trouxe até aqui. E aí eu queria te convidar para fazer uma mensagem inspirada para Elis, como se você estivesse escrevendo uma carta para Elis. E que essa carta sirva para tantas outras Elis nesse mundo, sejam mulheres adultas que talvez passaram por coisas parecidas que a sua e que não tiveram a mesma força e coragem que você teve de mudar a rota, né? Talvez muitas delas não tenham o parceiro que você tem, muitas delas talvez são mãe solo e não tem com quem dividir. Eu sei que vai ser difícil. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para essas mulheres e para a futura Elis, que é uma grande mulher. Já é. Eu chamo ela de opiniuda. Ela é. Porque ela é ela. E isso para mim é admirável, porque é como se já pequena ela já soubesse respeitar os limites dela e ela não deixa que o outro passe por cima dos limites dela. E ela coloca respeito. Eu lembro que na segunda eu quis tirar uma foto, dar um abraço nela, e naquela hora ela falou que não. E aí eu falei, tá bom, então tá tudo bem. E não era normal a gente fazer isso. Geralmente a gente agarra a criança, pega, agarra a força, né? E a gente força a criança a fazer algo que ela não quer. E depois, de repente, ela estava lá grudada no pescoço, fazendo pose pra gente tirar fotos, né? Que aí tava na hora dela. Então, se você pudesse deixar com toda a sua história de superação, talvez de não superação também, mas com toda a sua trajetória de uma mulher, que é mãe, que é esposa, que é sucessora, que é filha, que é irmã, que é amiga, que mensagem você daria para essa futura Elis? Que mensagem você deixaria para ela? Eu vou te convidar a olhar para aquela câmera. Então, abra seu coração, que um dia, Elis, assistindo esse vídeo, ela vai entender esse recado. Aí você pegou. Pesado, né? Mas Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. Elis, minha pequena e grande Elis, que você nunca, minha filha, se reduza para caber numa caixinha que não é sua. Que você seja você mesma, e se ame em primeiro lugar. Depois que você se amar, você seja livre para amar quem você quiser. Mas nunca deixe ninguém te diminuir e falar o que você deve ser, onde você deve estar, como você deve se vestir. Que você seja autêntica e se ame o suficiente para estar feliz com ou sem alguém. Que você seja muito feliz da forma que você quiser. Mamãe te ama. Um beijo. Bebe uma água aí, porque falar pra são filha muitas emoções. E a gente já tá caminhando pro final. E eu queria te fazer uma pergunta. O que é que te nutre hoje e te faz continuar, mesmo diante dos desafios de ser mãe, empresária, uma mulher multifacetada e, ao mesmo tempo, com tantos desafios da saúde mental? O que me nutre hoje são os encontros. Os encontros com as pessoas, um encontro como esse e o encontro comigo mesma. Então, assim, o que me nutre hoje são os encontros. Muito bom. E pra gente encerrar, que música hoje te representa? Que música você escolheria? Não vou te chamar pra cantar, não sei se você vai querer cantar. Não. Esposa de músico, poderia. Mas vou deixar você livre. Mas que música hoje te representa e por quê? Olha, se fosse para escolher uma música que representa essa fase, essa Bruna
principalmente agora, mãe, eu escolheria, não poderia ser ninguém menos que Milton Nascimento, Caçador de Mim, né? Que fala: por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Gente, Muito obrigada, muito obrigada. muito obrigada por se abrir, pela sua coragem, por ser quem você é. É inspirador te ouvir. Muito obrigada. Bom, e com os olhos marejados, a gente encerra mais esse episódio. Então eu te convido a curtir, compartilhar. Se você se conectou com a história da Bruna, coloque aqui nos comentários, conte também a sua história e compartilhe com tantas outras mulheres que precisam ouvir essas histórias que nutrem. Até o próximo episódio. Este podcast é uma realização do Instituto Girassol e de marcas apoiadoras que acreditam neste projeto.